Olá, eu sou a Carol, faço parte do Integre, que é o grupo de jovens da Igreja Batista das Nações Unidas, e eu vou continuar nossa conversa a respeito do livro do Tim Keller, Ministério de Misericórdia, hoje no capítulo 11. Se você chegou agora, não assistiu os outros capítulos, não sabe muito do que a gente está falando, eu te convido a voltar no canal, assistir os outros vídeos e se inteirar da conversa, porque o papo tá muito bom. Continuando nesse capítulo falando sobre ampliando a visão, o Tim Keller resume ou sintetiza o assunto do capítulo apontando um impedimento para que as igrejas e comunidades não se envolvam em ações de misericórdia, que é justamente o individualismo. Então, esse capítulo procura trazer uma compreensão mais ampla para que as nossas comunidades consigam estabelecer uma diretriz correta e eficaz para ações de socorro e transformação social. Então, ele começa apontando 4 motivos que muitas vezes desanimam as comunidades e as igrejas no sentido de promover ações de misericórdia. Um primeiro motivo seria a dificuldade que a gente tem de construir pontes na direção de alcançar os necessitados. A gente muitas vezes não consegue fazer link, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo, não consegue essa ligação. E aí a gente não consegue nem começar, se a gente não faz essa ponte, né, a respeito ou com aquele que precisa do auxílio. Um segundo motivo, que a maioria de nós, a maioria das nossas comunidades, apenas reage a uma dificuldade, a uma necessidade quando ela se apresenta. Então, a maioria de nós não se antecipa. E o fato de nós sermos apenas reativos é um fator que vai causando desânimo. Muitas vezes a gente acha que está só enxugando gelo. E é verdade. Então isso faz com que algumas ações de misericórdia não sejam eficazes ou frutíferas. Uma terceira razão seria a maioria das comunidades, das igrejas, não consegue firmar parcerias necessárias. É muito importante igrejas ou comunidades se ajudarem ou encontrarem instituições que já atuem na área, ajudando ou promovendo ações de misericórdia, pessoas que já tenham, né, a expertise, já compreendam como funciona uma determinada situação ou ajuda e que se promovam parcerias. Isso é estimulante. Quando não existem essas parcerias, o caminho parece mais difícil e pode ser desanimador. E uma quarta razão justamente porque a maioria das nossas comunidades não tem uma ampla visão para a real transformação da sociedade, e é sobre isso que esse capítulo 11 vai tratar. Então, vamos ao assunto. Muitas vezes, quando se menciona auxílio ao necessitado, vem à nossa mente aquelas ajudas imediatas, né? Muitas vezes doação de alimentos, cesta básica, doação de roupa, uma ajuda financeira imediata. E o capítulo traz essa reflexão a respeito de por que a gente não consegue considerar, por que a gente não consegue se considerar, né, como cristão, como igreja, como comunidade, responsável por uma real reforma social, no sentido de transformar as estruturas que causam a pobreza. E não só de ser responsável por um auxílio imediato, né? Mas realmente responsáveis pela transformação da sociedade, das estruturas que causam pobreza. Por que a gente não se considera, né, responsável por isso? E aí ele coloca 3 razões principais por que a gente não entra atuante nesse tipo de transformação. Uma primeira razão seria que uma boa parte de nós, dentro das igrejas, dentro das comunidades cristãs, a gente se encontra em condição confortável, né, dentro do sistema social, dentro das questões de justiça. A grande maioria de nós está numa situação confortável e não comprometedora. Então a gente não se vê em dificuldade e não entende muito por que a gente precisa transformar a sociedade. Então a gente acaba não se envolvendo com isso porque muitos de nós não sofrem com questões de estruturas ou injustiças sociais. Uma segunda razão seria o fato de que a gente não entende que existe um mal sistêmico
né, que fazem com que as instituições, tanto jurídicas, administrativas, políticas, elas perpetuem carências. E com alguns pequenos ou determinados grupos ou comunidades. Então é importante entender que a própria Bíblia mostra pra gente que a responsabilidade é coletiva, que toda a comunidade, que toda a sociedade paga o preço pela irresponsabilidade de alguns e que isso causa problemas sociais para todos. E uma terceira razão, é um outro aspecto pelo qual a gente pode não se considerar responsável por uma intervenção, é novamente uma prisão ideológica. A gente leva a reforma, as reformas sociais para um aspecto político e a gente considera que isso é um assunto político e entra em divergência entre progressistas e conservadores. E mais uma vez essa polarização atrapalha a nossa atribuição de responsabilidade, né? Então é importante a gente compreender que nem comunismo, nem capitalismo conseguem trazer justiça real ao pobre, porque tanto um grande Estado dominante quanto os empreendimentos de livre iniciativa, eles podem levar à exploração e à corrupção, à exploração do pobre, porque o que influenciam qualquer um dos sistemas são as pessoas por trás deles, né? Isso é a corrupção, é a causa, na verdade a corrupção é provocada pelo pecado, pecado do ser humano que está por trás de quaisquer instituições, sejam elas do Estado ou das iniciativas de os livre empreendedores. E a gente precisa entender que Deus estabeleceu, em primeiro lugar, antes de quaisquer instituições aparecerem, Deus estabeleceu a família e a igreja como instituições que são o agir da misericórdia dele na terra. É por meio do povo de Deus que a justiça se torna realidade. Então, tanto governantes quanto empresários, eles são convocados a promover justiça, né? Eles são convocados a ser parceiros, mas eles nunca vão conseguir substituir o papel e o dever da família e da igreja no combate a problemas sociais. Então, isso é uma reflexão muito interessante, que muitas vezes a gente não se envolve achando ou terceirizando essa missão. E aí o livro propõe então algumas medidas que a igreja pode tomar para impactar a comunidade à volta, entendendo que o Ministério da Misericórdia ele é tridimensional. A gente deve atuar na área da assistência, sim. É necessário que a gente alivie o sofrimento imediato causado por necessidades básicas não supridas, que são a fome, o abrigo, né, roupas, alimento, essa questão toda. A gente deve atuar também na questão da transformação, que é desenvolver a pessoa e levá-la a ser autossuficiente, não só dando assistência, porque isso pode criar dependência, mas levando sim a pessoa a ser autossuficiente. E a igreja também deve atuar na dimensão da reforma, que além de suprir necessidades básicas e providenciar a possibilidade de autossuficiência da pessoa, é necessário que a gente combata também as estruturas sociais que geram pobreza. E entendendo tudo isso, o Tim Keller propõe para a gente um modelo de estratégia, de ação prática mesmo, que ele chama de círculos de intervenção. Então, como se fossem círculos concêntricos, né? Na primeira esfera, atuando realmente na assistência, a maneira mais simples de ser ofertada a ajuda, que é a doação de roupas e alimentos e assistência médica, abrigo, tudo que é imediato. Mas não parar por aí. O segundo círculo seria propor assistência à informação e aconselhamento.
para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é providenciando informações de onde a pessoa pode conseguir emprego, capacitação, ajuda, benefícios, né? Quem pode ajudar outras pessoas que estão dispostas a ajudar naquele momento. O terceiro círculo seria na atuação de advocacia, também no sentido jurídico e profissional, né? Ajudando as pessoas muitos labirintos de obrigações e regulamentos e coisas que são difíceis de compreender. Muitos necessitados precisam de auxílio prático nessa área, mas também no sentido de ter alguém que represente ou que dê voz, porque muitas vezes o necessitado ele não sabe nem como se defender sua causa, né? Então, a assistência é nesse sentido também. O quarto círculo seria promover a transformação individual da pessoa e transformar mesmo oferecendo alfabetização, escolaridade, ensino de idiomas para algum imigrante que esteja chegando, sendo acolhido pelo nosso país, recolocação profissional. Então, promover a transformação da pessoa nessa esfera. E o quinto círculo, transformando então a comunidade, providenciando capacidade de autossuficiência para grupos, para regiões, para comunidades que tenham uma necessidade. E fortalecer a autodeterminação dessas pessoas, promovendo iniciativas de pequenos negócios, cooperativas, gerando realmente a autossuficiência de um grupo que precise. E ampliando essa visão, no sexto círculo, seria a igreja conseguir levar para os responsáveis, para os nossos líderes legislativos, Assembleia, Câmara de Deputados, levar a conhecimento deles as necessidades de um grupo próximo, né, de uma região, de uma comunidade, para que eles tomem conhecimento das necessidades locais. Isso também é papel nosso. E no último círculo, né, com a visão já bem ampliada, a igreja intervir por justiça mesmo, exigindo que mudanças nas esferas políticas e jurídicas sejam feitas para que as estruturas sociais ruins, aquelas estruturas que mantêm as pessoas na pobreza, sejam alteradas. E esses círculos concêntricos de atuação na igreja, uma proposta do Tim Keller, eles oferecem essa diretriz prática para que realmente nós sejamos uma comunidade atuante no sentido de aliviar e diminuir de maneira significativa a pessoas e comunidades com necessidade. E esse capítulo conclui com a reflexão de que quanto mais a gente olha para cima, para Deus, mais a gente enxerga as coisas à nossa volta. E a igreja é a comunidade do reino de Deus, mas ela é também o agente de Deus na terra que expande e promove a justiça do reino de Deus. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos a luz do mundo e nós devemos ser o retrato daquilo que vai acontecer quando de fato Jesus Cristo for o Rei de toda a terra. Então que essas ações e essas reflexões desse capítulo possam realmente fazer com que nós tomemos essa responsabilidade e encaremos de forma prática, com ações práticas, tudo o que está sob nossa responsabilidade. Que Deus abençoe cada um de nós e haja nos nossos corações nesse sentido, para que possamos promover cada vez mais ações de justiça.